Hoje nós vamos começar a estudar alguns conceitos que são comuns na maioria das religiões. A primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é religião. A etimologia, a origem da palavra, a palavra religião vem do verbo latino religare, né, que significa religar. Ou seja, é ligar de novo o ser humano a Deus. O ser humano vai a Deus e Deus vai ao ser humano. Então a religião seria um caminho que liga, né, que sintoniza novamente o homem a Deus. É uma ideia de que o homem naturalmente fica apartado de Deus, separado, sem o conhecimento de Deus, e para que ele tenha o conhecimento de Deus, ele precisaria desse religar. Então a religião, as religiões, elas assumem esse nome de possibilidade de religar o homem a Deus. É uma comunidade de pessoas unidas por uma fé, uma prática ou forma de culto. Para muitas pessoas, participar de religião ou igreja é algo muito importante. Nela busca o apoio para uma vida melhor. Tá? Quais são as estruturas das tradições religiosas? As religiões, geralmente, elas têm a doutrina ou dogmas, que é o conjunto de afirmações e conhecimentos elaborados pela religião e repassados para os fiéis. Aquilo que é ensinado lá na igreja. Tá? Tem uma foto aqui do Salão das Testemunhas de Jeová, em muitas cidades, quase todas, você encontra essa igreja, eles têm os dogmas deles, eles têm a doutrina deles. Você vai numa igreja católica, ela tem sua doutrina, na igreja Assembleia de Deus, ela tem sua doutrina, uma presbiteriana, uma batista, um centro espírita, um terreiro de candomblé. Então todos eles têm doutrinas e dogmas, são ensinamentos repassados para os fiéis. Todos eles têm um texto sagrado, quase todos, né? Que são textos que transmitem, confirmam a fé dos seguidores, uma mensagem revelada do transcendente de Deus. Então, todos têm um texto. Eu tenho aqui nos meus livros aqui alguns livros de algumas religiões. Então, por exemplo, nós temos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Mormon, tem o livro dos Mormons. São textos ditos sagrados para cada uma dessas religiões. Espaço sagrado são os locais de reunião, são um local de culto, de prece, ensino da doutrina religiosa. Algumas religiões são mais... como nós podemos dizer, elas têm um apego maior a esses locais sagrados. Né? Por exemplo, quando um católico, muito comum, não sei se trata de uma doutrina, mas sempre via os católicos fazendo isso, da minha família, quando passam próximo à igreja, eles fazem o sinal da cruz. Né? Eles têm uma reverência por esse espaço sagrado para eles. A forma de vestimenta, a forma de ir nesses locais, tudo isso passa também pelas suas doutrinas, pelos seus dogmas. As religiões também têm os seus ritos ou rituais. São séries de práticas celebrativas das tradições religiosas. Aí tem batismo, tem oração, as preces, são várias. Cada religião, depois nós vamos estudar algumas e vamos aprender muito dos ritos e rituais de cada uma delas. Simbologia são uma representação do sagrado. Algumas você tem símbolos em imagens, esculturas, em desenhos. Outros vocês têm a simbologia feita por gestos, pela forma de orar, pela forma de se aproximar do altar. Autoridades religiosas. As religiões, elas têm isso também, são pessoas que lideram o culto religioso. Por mais que as religiões, algumas possam dizer que não tem essa autoridade, mas precisa dela, tá? Para que possa manter uma certa ordem e organização dessas entidades religiosas. Agora, muito importante é o ethos. O que é o ethos na religião? São orientações permeadas por valores, ou seja, que tem valor nelas, sobre as atitudes diante de Deus e o relacionamento com outras pessoas. O ethos é como eu me relaciono com Deus e com as outras pessoas, a forma que eu vou me relacionar. Cada religião tem o seu ethos, tem sua forma da pessoa se relacionar com Deus e com as outras pessoas.
A doutrina é um conhecimento organizado, doutrina e dogma, agora vamos especificar um pouco mais. A doutrina é um conhecimento organizado e sistematizado, elaborado pelas religiões e repassado aos fiéis. Está registrado no livro sagrado de cada religião. Ela contém conhecimentos sobre 1. Divindades, que são as descrições das representações do transcendente nas tradições religiosas. 2. Tem verdades de fé, que são conjuntos de mitos, crenças e doutrinas que orientam a vida do fiel em cada tradição religiosa. E 3. Possíveis respostas norteadoras no sentido da vida, ressurreição, reencarnação, ancestralidade ou nada. Tá? Então, quando você tem a doutrina, ela sempre vai trazer esses conceitos que nós passamos para vocês aqui. Vamos dar uma olhada em alguns. Por exemplo, o Espiritismo é uma doutrina cristã baseada na crença da existência de um espírito que não necessita do corpo para existir. Ou seja, o espírito, para essa religião, a morte não existe, somente o corpo morre, o espírito continua vivo. O espírito se desliga do corpo e fica no mundo espiritual, estudando, avaliando suas atitudes, suas últimas reencarnações e se preparando para uma nova reencarnação. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento, mas nunca regridem. A gente tem que tomar um cuidado, todos temos que tomar um cuidado muito grande quando formos falar de uma religião, principalmente se não for a nossa religião. Porque ao falar da religião de qualquer outra pessoa, que é uma religião de alguém, é lógico, mesmo que eu não conheça ninguém que pratique essa religião, mas eu posso, o fato de que eu não conheça não significa que não exista, nós temos que ter muita responsabilidade ao falar da religião dos outros, porque senão nós podemos fazer piada, nós podemos fazer graça com a religião alheia, e isso é uma coisa muito perigosa. Perigosa porque a religião ela é algo muito íntimo das pessoas, e você brincar com essa fé, você fazer piada dessa fé das pessoas, isso pode se tornar algo extremamente depreciativo, algo que pode gerar muita desavença, discussões, e nós nem sabemos, né, o que pode acontecer com tudo isso. Nós temos verdadeiras guerras provocadas por questões religiosas. Então nós temos que ter muita cautela. Quando você for falar a religião de alguém, seja cauteloso. Aqui eu estou falando isso porque num dos conceitos do Espiritismo diz o seguinte, que os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento, mas nunca regridem. Às vezes a gente escuta piada, né? Falando da reencarnação, né? E fala, mas então o cara vai reencarnar num cachorro, o homem estava lá e depois reencarnou num cachorro. Não. Olha aí, falta de conhecimento do Espiritismo. Eles, segundo o dogma deles, eles nunca regridem, sempre vão avançando. Também no Espiritismo, o homem tem um livre-arbítrio para agir, porém responde pelas consequências de suas ações. Ritos e rituais. O rito é uma sequência temporal de gestos, manipulação de objetos e recitação de fórmulas, presididos por magos e sacerdotes, com o objetivo de tentar conservar e recuperar o relacionamento com o transcendente. Quando você vai numa igreja católica e tem um momento da ceia, de celebrar a ceia, que naquele momento você tem ritos, né? A forma que eles pegam o vinho, a forma que pegam o pão, às vezes o cuidado na dobra dos tecidos usados naquele momento, esses são ritos. Quando você vai numa igreja evangélica, eles têm os seus ritos também. Apesar das igrejas evangélicas serem muitas, então cada uma delas tem a liberdade de criar o seu próprio ritual, né? Mas algumas mantêm, né? Rituais de oração. Você vai numa igreja pentecostal, né? As igrejas evangélicas pentecostais, eles têm um momento de oração em voz alta, eles têm uma movimentação um pouco diferente de muitas outras, né? Uma liberdade maior ao Espírito Santo, tem o dom de falar em línguas estranhas. Então uma pessoa que não sabe, ela pode tomar um susto,
E quando você for na igreja, qualquer pessoa que alguém te convidar e você for na igreja, tome cuidado para não fazer julgamentos. Entra sempre, observa, seja observador. Você não está ali para mudar ou questionar, dizer se crê ou não acredita. Às vezes você foi lá como visitante, então vai com todo cuidado, com toda reverência, sendo muito cauteloso sempre que for, né? O culto ou liturgia, conjunto das cerimônias religiosas de uma tradição. Como que o culto, a missa ou a reunião começa, como eles desenvolvem aquilo ali, como é a conclusão dela, tá? Rituais, a descrição de práticas religiosas significantes dos diferentes grupos religiosos. Cada religião tem o seu ritual. Há diversos tipos de ritos: purificação, passagem, eliminatórios, transmissão de força sagrada, etc. Se você for num culto e vai ver o momento deles imporem as mãos, quando vão consagrar um obreiro, eles impõem as mãos. Se você for na igreja evangélica, eles também têm os seus ritos. Tá? Você tem a primeira comunhão, você tem os momentos, os ritos que tem ali. E cada igreja tem o seu. Algumas podem ser muito diferentes das suas. Principalmente as pessoas que só são acostumadas com as religiões cristãs, se ele for numa outra religião que não seja cristã, ele vai perceber uma diferença muito grande. Às vezes não vai ver traço, aparência nenhuma com a sua, mas lembra sempre, se eu sou convidado, se eu fui convidado, se você ainda está num país livre e você tem a liberdade de tomar suas decisões, se quer ir em um lugar ou não. Então, quando você for em algum lugar, foi sua vontade, alguém te convidou e você quis ir, vá e vá com respeito, respeite a religião das pessoas. Nós temos aqui um ritual do Quarupi, né, na região sul do Alto Xingu, pratica-se um ritual funerário conhecido como Quarupi. Quarupi, palavra que significa tronco de árvore. Os troncos distribuídos na aldeia no dia da festa representam os mortos. O ritual Quarupi é uma saudação ao morto realizada uma vez por ano durante a estação seca, de julho a setembro. Choros e lamentações. Os indígenas choram seus mortos pela última vez, encerrando o período de luto. No final da tarde, os troncos são jogados no rio. Você vê que esses rituais, esse aí, no caso, ele é o término de um período de luto. As religiões, uma das funções de todas as religiões é que a gente compreenda tanto a vida quanto a morte. Então, a vida, na verdade, que nós chamamos de viver, é justamente esse período entre o nascer e o morrer. Uma pessoa nasce e a pessoa morre. E entre o nascimento e a morte está o que nós chamamos de vida. Para algumas religiões, ela ainda vai após a morte. Para muitas, é nesse período de nascer e morrer. E para alguns, na verdade, não existe nada. Só existe o nascer, o que você faz durante o seu período de vida e morrer. E morreu, acabou. Cada religião, cada filosofia de pensamento religioso tem sua forma de tratar a morte, a vida, o nascimento, a morte e esse período entre o nascer e o morrer. As religiões, elas se ocupam disso e também do pós-morte e depois da morte. E há algumas mesmo até antes do nascimento. Então, cabe a nós estudarmos sempre com responsabilidade a religião, principalmente a religião que não é a que nós praticamos. A que você pratica, como nós não nascemos com uma religião definida. Geralmente, o nosso primeiro contato com a religião depende dos nossos familiares. Seus pais, principalmente, são os primeiros a levar esse conhecimento. As crianças não nascem com a religião, elas acabam frequentando a religião e quando chegam à idade adulta, quando chegam a certa idade, muitos tomam sua própria decisão de quais são os caminhos religiosos seguirão ou não seguirão. Mas o importante que nessa aula de hoje eu queria frisar, de tudo isso nós vimos, dos rituais, né, das liturgias, dos livros sagrados, desse relacionamento com Deus, o ethos, relacionamento com Deus e com o próximo. Sempre respeite a religião
das outras pessoas, sempre. Muito cuidado para você não fazer piada com a religião dos outros. Porque isso é quase como você falar do parente de alguém. Ele pode ter todos os defeitos. Sabe, já viu a mãe e o filho? O filho pode ter todos os defeitos e todas as falhas. Mas quando uma pessoa de fora fala, isso magoa. Então, quando você for tratar da religião das pessoas, seja muito sábio, muito cauteloso, muito cuidadoso e evite fazer com que o seu comentário se torne uma piada da religião alheia. Tá? Se estude, você tem o direito de concordar ou discordar, você tem até o direito a um debate de forma inteligente, tá? De forma saudável, que você possa debater, possa questionar, mas nunca fazer piada com a religião de quem quer que seja. Durante as aulas vamos estar estudando um pouco mais das várias religiões. Tá? Pessoal, bom trabalho.